Bom dia! Tudo bem? Olha, hoje vocês terão uma aula muito especial com o professor Roberto, que eu gosto muito da dinâmica dele, do entusiasmo. Vocês vão curtir o tema sobre rapport, empatia, é tudo de bom. É a base da programação neurolinguística para todas as técnicas que nós vamos usar daqui para frente. Sejam bem-vindos. O Roberto pode estar enfatizando isso que eu acabei de falar, porque E eu vou dividir a aula em 3 partes, tá? A primeira parte, de 40 minutos, nós vamos trabalhar uma apresentação, vamos trabalhar essa questão de perfil, de como é que funciona, vou passar um pequeno vídeo. A segunda parte, estar presente, escuta ativa, enquadramento, linguagem não verbal, associado, dissociado. Vou passar mais um vídeo para vocês, são vídeos todos de rapport, tá? Então, na verdade, são do Pat Adams, um outro vídeo do Don Juan de Marco. E uma terceira parte para a gente trabalhar como quebrar e montar rapport. Então, 3 fases, tá? Para eu calibrar bem isso aí, nós vamos dar um intervalinho entre uma aula e outra, tá? E eu gosto muito de usar lousa, então quando eu compartilhar com vocês vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Que mais? Eu vou passar as credenciais aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu passar as credenciais para vocês saberem quem eu sou. Aqui. Fica mais fácil de entendermos. Todos estão vendo as telas aí? Uhum. Sim, então tá. Eu sou esse cara aqui, tem mais uma pessoa chegando. Eu tenho mais de 3.000 horas de coaching nesses últimos 6, 7 anos, ou seja, coaching individual, coaching em grupo. Já atendi, assim, impactei mais de 23 mil pessoas, mais ou menos. Já dei treinamentos grandes, treinamentos pequenos, mas a minha base eu comecei ali com a Vânia. Fiz a introdução à PNL, fiz o practitioner, fiz a pós, 2 vezes fiz o practitioner, acredito que ali. Fiz o master ali também. Então, o meu início foi ali, em 2012, eu comecei. Procurei outras escolas também, tem algumas formações em outras escolas, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Eu tenho aqui a pós, mas eu tenho algumas formações fora. Alguém está com o microfone ligado. Deixa eu pedir para fechar o microfone, tá? Tenho algumas outros masters e outras practitioners e outras formações fora do instituto, o que assim faz com que você tenha outras visões. É bem importante ter essa situação, tá? Depois eu passo meus contatos e vamos voltar para cá. Legal. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar principalmente reconhecimento de como é que você faz rapport. O que acontece para você fazer rapport? O que efetivamente é o rapport? Rapport, na verdade, nada mais é do que a capacidade de você entrelaçar, de você entrar no mundo da outra pessoa, de você conseguir, dentro de um aspecto muito simples de dizer, se interessar genuinamente pelo outro, se interessar genuinamente por aquela pessoa. Eu quero que você anote no papel a palavra era. Escreve aí, era. Todo mundo escreveu era? Mas assim, vai ficar de ponta cabeça. Era. Vai lembrar sempre. Consegue enxergar ali? Era vem de entender, respeitar e aceitar. Entender, respeitar e aceitar. Não tem como fazer... Alô? Oi? Fecha o microfone, Anjo. Isso. Deixa eu fechar o microfone de todo mundo. Pronto. Não tem como você fazer rapport se você não estiver interessado em entender a pessoa, interessado em respeitar o modelo de mundo dessa pessoa.
não tem como você criar esse rapport. Vocês tiveram VAC, visual, auditivo, sinestésico? Tiveram? O VAC, ele dá para dentro da PNL, ele dá o quê? Ele dá um entendimento de como essa pessoa aprende e entende sobre o mundo. Então, ela entende mais pelo visual, ela entende mais pelo sinestésico, ela entende mais pelo auditivo. Mas eu gosto muito de trabalhar a questão do perfil comportamental dessa pessoa. Como é que essa pessoa consegue realmente se comportar. Daí nós vamos para uma teoria bem mais antiga, que é a teoria lá de Aristóteles, depois passou para alguns outros pensadores, que são os perfis comportamentais. Como é que a pessoa se comporta efetivamente? Quais são as necessidades dessas pessoas? Eu vou passar um videozinho rápido para a gente relembrar a questão do VAC e depois eu passo o perfil comportamental para vocês, tá? Para a gente ter uma visão diferente, um pouquinho mais ampla de como é esse perfil comportamental. E aí vocês vão fazer esse teste do perfil comportamental também. É muito material. Vamos aqui. Sistemas representacionais. Estamos com problemas técnicos aqui. Eu não consigo ver vocês agora. Peraí. Cadê você? Aqui. Stop share. Agora sim. Daí, abri o microfone para vocês. Lembram do visual auditivo sinestésico? Sim. Lembram dos desafios de cada um, não? Sim. Qual que seria o desafio do visual? Não ver as pessoas, não ver as coisas. Mas qual é o grande desafio do visual? No dia a dia, para você criar rapport? Muita atividade. Ele é muito ativo. Ele tem um pensamento muito rápido. Se ele tem um pensamento muito rápido e muito acelerado, ele precisa ver. Para eu criar rapport com o visual, eu preciso estar dentro de uma linguagem muito mais rápida e mostrando para ele, colocando para ele, mexendo para ele. Eu não sou visual. Eu não sou quase nada visual. Só um pouquinho. Percebe? Para o Roberto é mais fácil aprender com mapas mentais. Qual é o meu desafio? Se eu quiser influenciar um visual, criar imagens, fazer com que ele imagine. Então,
para eu começar a criar esse processo de rapport com o visual, eu tenho que lembrar qual é a característica dessa pessoa que eu tô ali, né? Ele tem o pensamento acelerado, ele tem a fala acelerada, ele precisa ver, ele possivelmente ele não está olhando para você, ele está conversando com você assim, tá? Ele está conversando com você olhando todo o resto do ambiente. Isso não é desatenção, isso é o perfil dele, esse é o jeito dele de se comunicar com o mundo. Fez sentido para você, gente? Sim. Sim? Fez Sim. sentido, Cláudia? Você deu um sorriso aí que todo sentido. Eu me identifico muito com esse perfil. Tá, então o primeiro ponto, se eu estou conversando com o visual, e daí se o visual está aqui conversando comigo e olhando lá para o outro lado, ou está olhando para cima, ou passou alguma coisa, ele olha. Isso quer dizer que ele está com desrespeito? Não! Esse é o jeito dele. Ele se comunica assim. É o jeito dele se comunicar. É a forma dele se comunicar. Ele tem que estar prestando atenção em tudo. Passou uma mosca, ele já está olhando. Qual é o desafio desse visual? O nosso desafio é propiciar imagens para ele, propiciar com que ele possa experimentar mais coisas. Aí eu consigo criar com facilidade rapport. Perfeccionista, a Milena falou perfeccionista. Perfeccionista é uma qualidade diferente de visual de tipo sinestésico. Ele está mais para uma qualidade de comportamento, um pouquinho diferente, tá? Qual que é o desafio do auditivo? Ouvir. Não poder ouvir. Não poder ouvir. Então, qual é o desafio, nosso desafio com relação a ele? Fazer com que ele escute. Falar claramente. Para ele é fácil ele ouvir. O desafio dele é não ouvir. Então, se eu não estou conversando com o auditivo, eu estou deixando ele maluco. Uhum. Fez sentido? Ontem eu saí com um amigo que fazia um bom tempo que a gente não falava e ele é bastante auditivo. Nós ficamos ali brincando 2 horas conversando. Qual é a dificuldade para ele se eu não falar? Ou se eu não concordar? Ou se eu não continuar a conversa? Fez sentido? Para ele, meu Deus, por que ele não está assim? Por que ele... Deixa eu cuidar aqui porque está entrando gente agora. Se eu não estou conversando com ele, se eu não estou dando para ele munição, né? Se eu não estou colocando para ele isso, ele vai ficando, meu Deus, ansioso. Ele pode achar que eu não tô interessado. E rapport vem muito disso. Rapport vem quando a gente pegar os filmes vai ficar mais fácil, tá? Rapport vem muito de você estar no era. Entender, respeitar, aceitar. E para entender, que é o primeiro passo, eu preciso saber exatamente como funciona essa pessoa. Se eu consigo pegar, além do perfil VAC, o perfil comportamental, aí eu entendo com muito mais facilidade. Muita facilidade mesmo. Tá? E qual que é o desafio do sinestésico? Não sentir as coisas. Não sentir as coisas. Sentir demais e se ele não sentir, ele vai ficar chateado. A Márcia passou um gato ali, ela foi lá, segurou o gato que eu vi ali, né, Márcia? Ela já dá indícios que ela é perfil sinestésico. Já dá indícios. Algumas coisas no ambiente vão me mostrando seu perfil sinestésico. Então, qual é a questão do sinestésico? Ele vai querer fazer o quê com você? Tocar. Tocar, abraçar, beijar, se for o caso, né? Tá conversando, sentados, toca na tua perna. Para um sinestésico, a ausência disso é ruim. Tudo bem até aqui? Geral. Podem abrir os microfones se quiserem. Essa parte tá legal. Uhum. Agora vamos imaginar, se eu começo a entender o desafio de cada um deles, né? Então o desafio do visual é deixar de ver, o desafio do auditivo é deixar de ouvir e o desafio do sinestésico é deixar de escutar. Eu preciso satisfazer essas necessidades. Para o visual eu tenho que mostrar mais. Para um auditivo, eu tenho que conversar mais. Para um sinestésico, eu tenho que reduzir a velocidade e tocar mais.
ok? Começo a entender o modelo de mundo, começo a entender como é que essa pessoa funciona. Vocês já fizeram o teste de perfil visual auditivo sinestésico? Eu fiz, Já. um tempo atrás. Aham. Ele deu 100% para vocês? Não. Não, E por que não dá 100%? porque ninguém é só um deles. Ninguém é. Ninguém é 100% e nós não somos visual auditivo sinestésico. Esse é o nosso canal de aprendizagem. Hoje eu posso estar mais sinestésico. Sim. Ou mais auditivo. Ou mais visual. O meu comportamento ele não é determinado somente por esse visual auditivo sinestésico. Até que a teoria da PNL fala em aprendizagem. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é a Aprendizagem Dinâmica, do Robert Dilts. Ele vai falar bastante. Deixa eu pegar para vocês, isso vocês já conseguem ver. Robert Dilts, Todd Aspen. Conseguem enxergar aqui, ó, Aprendizagem Dinâmica, uma capa azul. Então, vamos lembrar que visual auditivo sinestésico vai te ajudar a você identificar como essa pessoa está se comportando hoje. Eu comecei a conversar com o Isaac semana passada e eu percebi que o Isaac tem um perfil comportamental mais auditivo sinestésico. Só que hoje o Isaac chegou e ganhou sozinho na Mega Sena. E ele está falando muito rápido, ele está conversando muito rápido, ele está gesticulando um monte. Então hoje ele tá visual. E se ganhar na Mega Sena sozinho, me avisa, tá, Isaac? Tudo bem, eu vou. Então eu não posso A criar mim também, viu? Hã? A mim também, avisa a mim também. Claro. Ok. Então eu não posso colocar a pessoa dentro de um quadradinho e achar que ela é sempre assim. Principalmente em relacionamentos. A pessoa está nesse momento mais visual, está nesse momento mais auditiva, está nesse momento mais sinestésico. Por isso eu preciso estar ligado para pegar essas as situações, aprender a fazer a leitura, a calibrar essa pessoa. Mas ela tem uma tendência a aprender mais por aquele canal. Eu aprendo mais com o canal visual. Eu aprendo mais com esse canal. Eu aprendo menos com o canal auditivo. Para mim, tanto que o visual me ajuda a entender o auditivo. O auditivo é processual. Eu sou muito sinestésico. Para mim é essencial. Então, para algumas áreas da minha vida, eu sou muito mais sinestésico. Para alguns momentos, eu sou muito mais visual. E em alguns momentos, eu sou extremamente auditivo. Então, em qual canal eu estou conversando? Em qual canal eu estou trabalhando? Ok? Primeira tarefa de vocês, no intervalo, todo mundo tem alguém em casa e alguém está sozinho em casa, assim, solito. Sim, gente. Vocês começarem a identificar durante os intervalos das aulas em que canal a pessoa que está com você está funcionando hoje. Como é que ela está hoje? Se ela está mais auditiva, mais sinestésica, mais visual? A Patrícia está sozinha. A Patrícia, então, não vai conseguir fazer a tarefa, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu tenho um relacionamento afetivo lá, um casamento, um namoro, etc. E eu começo a perceber que a minha parceira está mais quieta hoje, mas normalmente ela é falante pra caramba. O que ela está nesse momento? Se ela está mais quieta? Auditivo ou sinestésica? Sinestésica. Auditivo não. Se ela tivesse falante, ela estaria auditiva. Se ela estivesse querendo fazer DR, conversar, vamos falar sobre o relacionamento. Auditivo. Homem que testa isso. Né? Se ela estivesse falando sobre o dia dela sem pedir minha opinião. Não, eu fiz isso. Visual. E se ela está quieta? E ela mais sinestésico. Então, se ela está quieta e meu marido é visual quando está trabalhando e auditivo quando está estudando e eu não entendi, Milena. Depois eu tento entender. Mas assim,
qual é o momento da pessoa. Então, hoje eu estou mais auditivo. Então, talvez eu queira conversar, eu queira conversar mesmo, fazer troca. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, eu estou pensando em dar essa aula desse jeito. Então, eu estou mais auditivo. Se eu estiver mais sinestésico, de repente eu vou estar quieto. E se eu estou quieto, qual é o desafio do sinestésico? Tocar. Não sei. Aí, então, qual é o papel do marido? Ou namorada? O namorado? Tocar e não ir lá. E, o que você tem? Fala comigo. Roberto, Você tá tão quieta. deixa eu explicar aqui. É que eu reparei, assim, que, por exemplo, meu marido no trabalho, ele é muito visual. Ele fala rápido, age rápido, pensa Não, rápido. ele é assim, ele tem que estar tudo bonitinho, visualmente, assim, sabe? Tá, Ele é ele gosta da advogado, questão então ele é estética. visual no trabalho. Tá. Mas no dia a dia é mais auditivo. Tá, se no trabalho ele é mais visual, ele É. gosta de ser organizado, não necessariamente ele está usando a questão do visual auditivo e sinestésico. É bem mais provável que ele seja planejador analista, Olha ele. Ele tá ouvindo aqui. tá? Porque nós temos tendência a achar que toda pessoa organizada, ela é visual. E não, o traço mais contundente do visual é uma fala rápida, é um procurar imagens, é um acelerar, é o traço mais contundente. O fato dela ser organizada tem a ver com o perfil comportamental. Sim. Comportamental. Eu vou passar para vocês um pouquinho do comportamental para vocês depois, tá? Legal. Temos tendência a achar que todo auditivo é conversador. O auditivo gosta de conversar, mas assim, muitas vezes ele tem um padrão, aí nós vamos entrar no segunda letra do ERA, né? Que lá no passado ele se abriu demais e conversou demais e tomou na cabeça. Então hoje ele tem medo. Hoje ele tem receio. Esse julgamento a gente tem que ter cuidado, tá? Mas vamos lembrar que o traço mais contundente é visual, fala rápido, age rápido e fica assim. Eu tenho um amigo meu lá de Joinville que fala rápido pra caramba e eu tô conversando com ele aqui, olhando nele e ele tá procurando mosca, né? E tem outro amigo que é auditivo, eu tô conversando com ele, se eu fiz isso para ver alguma coisa e voltei, ele se perde na conversa porque ele tem que olhar de novo. Ele também tem que olhar para o mesmo lado. Então, perceber que o traço do visual eu preciso estar vendo tudo. O traço do auditivo, eu preciso estar ouvindo tudo. E o traço sinestésico, eu preciso sentir tudo. Tá fazendo sentido, gente? Sim. Assim. Então, primeiro o do ERA é entender. Então, se eu quero entender alguém, eu preciso entender como é que ela está funcionando hoje. Pô, hoje tá frio, ai, não tá bom, eu tô mais sinestésico. Então, eu vou estar mais lento. Eu talvez não queira bater tanto papo, não. Eu queira tomar um cafezinho quente, ficar mais na minha. Hoje, eu estou mais sinestésico. De repente, eu acordo hoje com a pilha toda, pilhado lá em cima. Então, hoje, talvez eu esteja utilizando mais o meu visual. E hoje eu quero conversar mais, então eu estou mais auditivo. Mas o meu padrão normal e natural é mais A, mais B, mais C. Ou mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Fez sentido, gente? Fez sim. Fez? Vocês tiveram pistas de acesso? Aprenderam pistas de acesso? Não me lembro. Não lembro. Não lembro. Olhos. Esse nome eu não me lembro. De Gente, quando não. as pessoas olham, você saber o que ela está pensando, o que ela está... Não. Dos olhos. O Mascarenhas já, mas o restante do pessoal teve? Sim ou não? Já. Não. Sim, Eu não os lembro. olhos. Tá, eu vou passar para vocês depois, que eu vou achar o slide aqui e já passo para vocês. Então, situações que vamos voltar lá para o ERA, né? Então, o primeiro do ERA é entender. Eu preciso entender como é que essa pessoa está funcionando para criar rapport. Bingo? Ok? Depois que eu consigo entender como ela funciona, eu preciso respeitar o modelo de mundo dela. Se eu quero
criar rapport, se eu quero realmente criar rapport, eu tenho que entender que alguns valores para essa pessoa e algumas crenças são extremamente fortes, são extremamente importantes. Por isso vai ser complicado e difícil de eu fazer um embate, eu bater de frente com ela. Quer quebrar rapport é bater em valores, né? Por exemplo, quem daqui acorda bem cedo, tem hábito de acordar bem cedo, levanta a mão para mim. Cleusa, Mascarenhas. Opa, tá. E Vera. Quem gosta de dormir até umas 10? Isaac. Então vamos supor que eu quero bater de frente com o Isaac e provar para o Isaac que acordar às 5 da manhã é a coisa mais interessante do mundo. Nós vamos quebrar rapport ali, porque eu não estou respeitando o modelo de mundo dele. Eu não estou respeitando a forma dele pensar. Não tem como você criar rapport se nós batemos de frente. Depois eu vou explicar como que a gente cria rapport, né? Mas um dos elementos para você gerar rapport é, primeiro, entender. Segundo, respeitar. Como é que eu respeito? Entendendo como é que essa pessoa funciona. Entendendo por que ela é do jeito que ela é. Entendendo que, de repente, com a história que ela viveu, com as coisas que ela passou, para ela é natural que seja assim. Para ela é importante que seja assim. Ok? Fazendo sentido? Sim ou não? Gente, eu gosto de ouvir. Eu não sou não sou auditivo, mas eu gosto de ouvir. Quando eu fechar o... Sim. Isso aí. Sim. E o último, aceitar. Então, adianta eu chegar para o Isaac, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho, o mais velho, é bastante sinestésico, e ele, por ser sinestésico, analista sinestésico, ele vai mais devagar, as coisas dele é mais com calma, ele é mais perfeccionista pelo fato de ser analista, né? Então ele tem essa questão de exatidão, perfeição, por isso que tem muito mais a ver com o perfil comportamental do que necessariamente com o perfil visual auditivo sinestésico. Então, para o Roberto, que é menos detalhista e mais acelerado, o time dele às vezes me deixa desconfortável. Então, o que eu tenho que fazer? Respeitar e aceitar. Senão, não vai. Não vai bater. Mascarenhas morre da risada. Né? Respeitar, aceitar. Quer criar rapport? É verdade. Não vai ter. Aí tem o do meio, que é sinestésico também. Então, o primeiro é sinestésico analista. O segundo é sinestésico planejador. Ele é todo por processo. Ele demora para falar. Mas quando começa a falar, é um Deus me acuda. Então, eu tenho que saber que eu demoro para fazer engatar a fala nele. Mas quando engata, vai longe. Então, e os dois gostam de contato. São 2 cavalos de homem, né? Os 2 maiores do que eu. E eles gostam de tocar. Com 14, 15 anos de idade, estão deitados no colo do pai ainda. Gostoso. Mas se a gente não respeita e não entende, não aceita, eu posso achar que isso é um traço de fragilidade. Eu estou deixando meu filho mais frágil para o mundo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver mesmo, sabe, Roberto? Por causa da minha filha tem quase 30 anos e é assim, se joga em cima. Vai ser assim, porque é o traço de personalidade dela, né? E eu tenho a minha filha que tem 10, que é a visual, fala rápido pra caramba, e comunicadora, o traço dela é comunicação. Então, se deixar, ela conta 1000 histórias no dia e ainda sobra horas ainda. Né? Então, entender que é essencial. É essencial entender, respeitar, aceitar. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Nós temos que entender que o modelo de aprendizagem da pessoa é visual, auditivo ou sinestésico, mas o comportamento dela está pautado em outros quadrantes. Ou seja, eu sou um auditivo, ele é um auditivo e a gente tem conflito. Claro que a gente tem conflito. A gente tem
histórias diferentes, percepções diferentes do mundo, valores diferentes, e o nosso padrão de comportamento pode ser diferente. Eu posso ser um auditivo planejador, um auditivo analista, um auditivo executor, um auditivo comunicador. Então, vai ter diferença sim, vai dar percepção diferente sim. Mas eu posso influenciar mais essa pessoa quando eu estou usando o padrão de aprendizagem dela. Mais imagens, mais conversa ou mais sinestesia. Ok? Uhum. Dá mais um minutinho para ver se chega mais alguém aqui. Tá? Então, a gente já cobriu perfil comportamental, já previu VAC, já previu apresentação. Vamos trabalhar o perfil em si. Eu vou passar um slide para que nós possamos entender isso. Mas antes de falar sobre o slide, é bem importante a gente imaginar o quê? Qual é a característica fundamental que nós temos que ter para conseguir captar tudo isso? Me ajudem aí. Qual seria a nossa característica fundamental para captar tudo isso? Ou saber ouvir e observar? Saber ouvir, ótimo. O que mais? Sensibilidade? Sensibilidade, muito bom. O que mais? Capacidade de análise e processamento desses dados? Saber analisar e processar sem julgamento, né, Mascarenhas? Sem julgamento. Analisar e processar, ou seja, eu olho, analiso e processo, mas sem julgamento. Ah, então quer dizer que a Milena é executora, então obviamente ela age assim, assim. Ah, então quer dizer que o Isaac é mais assim, então automaticamente ele age assim, né? Eu me interessar como essa pessoa funciona, vamos dizer assim. Mais alguma característica, gente? Ter calma. Ter calma. O que mais? Mais alguma? Eu vou pedir para vocês escreverem, tá? Então, escrevam aí, nessa ordem. A primeira delas, estar presente. Tem que estar aí. Essencial. Você vai começar com essa característica. Você tem que começar com o estado de excelência, o estado de presença. Não tem como você fazer um rapport ou fazer uma calibragem com essa pessoa se você não está presente ali. Você está fora ou você está desalinhado, né? Todos conhecem Círculo de Excelência. Alguém não conhece? Cláudia não conhece, né? Isaac não conhece, Ana Lúcia não conhece. Tá, então nós vamos fazer um exercício para vocês criarem estado de excelência, tá? Tem chat aqui, não conheço, legal. Segundo item, depois de estar presente, escuta ativa. Escuta ativa. Então, eu preciso primeiro estar aqui nesse instante, nesse momento, deixando todo o resto de fora, deixando tudo fora, tá? Escuta o quê? Escuta ativa. E o segundo é estar escutando ativamente, ou seja, eu não estou ouvindo só, eu estou escutando o que realmente essa pessoa está dizendo. Eu estou realmente me interessando sobre isso. Nesse caso, você faz esse processo, você faz sem análise crítica. Sem análise crítica, exatamente. Uma das maneiras de eu fazer escuta ativa, você coloca assim, escuta ativa / recapitular. Ou o que a gente chama de backtracking em PNL, que é o quê? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então, você disse isso, isso e isso. Fez sentido aí para vocês? Então, primeiro estou presente, aí o próximo passo, estando presente, eu vou fazer escutativa. Então, para eu lembrar que eu estou em escutativa, o que eu faço? Eu recapitulo com a pessoa. Então, Mascarenha, quer dizer que a sua pergunta refere-se ao não estar julgando. Eu repito nas mesmas palavras ou nas minhas... Oi? Quem perguntou? Ou nas mesmas palavras ou na palavra de alguém, da pessoa, ou nas minhas palavras, para manter o balizamento, para eu entender se realmente é isso.
E aí, no caso, quando eu estou presente e quando eu estou com escutativa, eu avanço no primeiro item, que é entender a pessoa. Eu quero entender como ela funciona, eu quero entender por que ela é daquele jeito. E isso passa automaticamente. Isso passa automaticamente confiança, passa credibilidade, porque a pessoa começa a perceber que você está interessado. Tá? Estar presente, escutativa. Próximo item. Enquadramento. Enquadramento. O que é enquadramento? Eu colocar dentro de um contexto que a pessoa está querendo conversar. O que ela quer falar. Então, No modelo dela. Isso, perfeito, no mundo dela. Tá, mas você está dizendo isso baseado em que experiências? Você está me dizendo isso baseado em quê? Eu acabei de receber, eu tenho vários grupos aqui que eu mando áudios motivacionais de manhã, tenho 6, 7 grupos. Até depois se cadastrem lá. Aí, a pessoa diz assim, eu passei o áudio hoje, era pare de ser um agradador. Daí um disse, excelente. Aí o outro disse, ao contrário do agradador, tem o egoísta, o orgulhoso, arrasadores são humildes. Então eu tenho que entender em qual enquadramento essa pessoa quer essa resposta. Egoísta em que sentido? Arrasador é humilde comparado ao quê? Eu preciso entender o enquadramento da fala para criar rapport. Dá outro exemplo aqui, num outro grupo que eu participo. Queria uma opinião de vocês como lidar com a rejeição, mesmo tendo autoestima e valor elevado. Aí tem que fazer um enquadramento. O que é rejeição? Em que contexto você se sente rejeitado? Esse enquadramento vai te dar base para você entender o modelo de mundo dessa pessoa. Então você vai conseguir com o enquadramento quais são os valores. Lembra dos valores? Eu gosto de acordar cedo, o Isaac gosta de acordar um pouco mais tarde. Eu vou conseguir entender as crenças por trás desse processo. Tá usando o Roberto lá. Tudo bem? Tá bom? E como é que se faz o enquadramento? Fazendo perguntas. Enquadramento, fazendo perguntas. Isso tudo com rapport, com calma, com tranquilidade, etc. Né? Primeiro item nosso, estar presente. Segundo item nosso, escutativa. Terceiro item nosso, enquadramento. Todo mundo comigo aí? Ok? Quarto item, linguagem não verbal. Roberto. Oi. Desculpa, eu fiquei... me atrapalhei um pouquinho no teste e cheguei atrasada, desculpa. Tá, Cláudia, para eu criar rapport, eu preciso de 5 itens. Primeiro item, estar presente. Conseguiu pegar estar presente? Sim, eu só não estava entendendo qual era o... Tá, para criar rapport. O contexto, o enquadramento. Você não sabia o enquadramento, tá? Isso aí, ó, já pegou o enquadramento. Você não sabia... Olha só que exemplo fantástico de falta de rapport. Ela chega, pega a conversa, sabe que é importante, mas não sabe o enquadramento. Não consegue criar rapport, não consigo me sintonizar, não consigo entender o que está acontecendo. Perfeito. Escutativa, estar presente, escutativa, enquadramento, linguagem não verbal. Vou dar um exemplo para vocês ontem. Não, mas é evidente. Não consigo fechar rapport se eu não estou entendendo o que é o assunto, né? Ontem eu conversando com esse amigo meu, aí aconteceu um evento de falecimento na família dele, e aí quando eu perguntei do irmão dele, né, da situação que foi com o irmão dele, ele disse assim, não, eu estou superando. Esse não, eu estou superando, mostrou claro que ele tá mal pra caraca. Por mais que eu tivesse presente, escutativa, enquadramento, aquela linguagem não verbal me mostra que o que ele quer mostrar não é verdade. Então, essa linguagem não verbal vai me mostrar qual é o real enquadramento que eu posso ter. O que realmente tem ali por trás. Tá? E, por último, associado e dissociado. É importantíssimo eu nunca levar para o pessoal uma conversa. Nenhuma conversa. Nunca. Nenhuma conversa levar para o pessoal.
quando eu começo a levar as conversas para o pessoal, eu preciso me dissociar da situação. Vocês aprenderam o conceito associado, dissociado? Alguém não sabe o conceito? Levanta a mão quem não sabe. Alguém? Isaac, Cláudia? Então, assim, vamos fazer exercícios para a gente pegar a referência associado, dissociado, tá? Feche os olhos para mim, respire fundo. E de olhos fechados, respirando fundo, eu quero que você imagine você agora olhando uma montanha-russa. Você está de fora, olhando a montanha-russa. Você está vendo lá o carrinho, você está vendo as pessoas na fila, você está vendo as pessoas entrarem, você está vendo o carrinho subindo, você viu o carrinho lá no topo e você viu o carrinho descer. Perceba o que você sente. Ok. Agora eu quero que você perceba que você está chegando, é a sua vez de ir para o carrinho. Você vai entrar na fila, você já está perto de fazer parte dessa aventura. Você entrou no carrinho, sentou, eles fecharam o cinto de segurança, fez aquele barulho. Aí você começa a ouvir o subir da montanha-russa. Tlac, 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 tlac. Você vê suas mãos agarradas no ferro ali para segurar. Tlac, tlac, tlac. Vai subindo, 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 subindo. Você está vendo lá do topo, o topo da cidade. E você vai descer. Desceu. Isso. Abre os olhos. O que vocês sentiram na segunda vez? Taquicardia. Ansiedade. Deu um friozinho na barriga? Sim. Não. Deu? Mas assim, vocês tinham montanha-russa aqui? Não. Roberto, foi interessante que da primeira vez eu já entrei no carrinho, sabe? Deve ser alguma característica minha, porque talvez eu não consiga ficar só observando, eu já tenho que participar, não sei. Interessante você dizer isso, porque se eu tenho a característica, que alguém disse assim, Deus me livre, se eu tenho a característica de me associar com facilidade aos eventos, eu posso ter problemas com os relacionamentos, porque eu sempre vou levar para o lado pessoal. Eu entrei no carrinho da primeira vez, eu não fiquei observando as pessoas, eu já fui junto. Perceba em quantas vezes, não precisa me responder, mas em quantas vezes existe um conflito com outras pessoas e eu entro no carrinho e começo a brigar com todo mundo já. E não é meu. E não é meu. Nem é a minha vez de entrar na fila do carrinho. Exatamente, perfeito. Tá? Isso estou fora do carrinho, dissociado. Estou dentro do carrinho, associado. Tá? E para eu criar rapport, eu tenho que ora estar associado, ora dissociado. Mas no momento em que a minha emoção começa a bagunçar, eu preciso estar dissociado. Eu preciso estar fora do carrinho. Porque se eu entrar no carrinho, o coração vem para a garganta, o coração acelera e eu começo a perder o controle das minhas ações e as situações. Ok? Então, o conceito associado-dissociado, ele vai estar muito ligado ao primeiro conceito, estar presente. Está presente. Eu preciso estar presente. Extremamente essencial. Nós vamos fazer uma âncora. Estudaram âncora? Já estudaram âncoras? Não? Âncoras? Eu acho. Não. Não? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegue a mão esquerda ou direita. Levanta para mim, quem está com a câmera aberta. Eu sei que tem gente de pijama ainda, por isso que não abriu a câmera. Você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Tem o dedo xingador. Você vai colocar o polegar aqui, ó. Perceberam aqui? Isso. O que nós vamos fazer? Eu vou pedir para a gente criar uma âncora, assim, eu vou fazer uma indução, vocês vão estar de olhos abertos ou fechados, tanto faz. E quando eu falar ancore, você vai colocar o teu dedo polegar no meio do médio. Porque é uma coisa que dificilmente você vai fazer isso na vida, né? Alguém já teve a ideia de colocar o dedo polegar no meio do dedo médio? E a âncora, ela tem que ser única. Por isso que aqui vai funcionar. Tá? Aí, todas as vezes que você quiser entrar em estado de excelência e estar presente, você toca aqui e entra nesse estado. Tá bom? Ok? O que eu vou fazer? Eu vou fechar o microfone de todo mundo, tá?
Eu vou chamar música enquanto isso, vou fechar o microfone de todo mundo, vou fazer uma indução, e quando eu disser para você, coloque o indicador no médio, ou quando eu disser, faça a sua âncora, aí você vai fazer, ok? Enquanto isso, você não faz. Enquanto isso, você fica ali relaxando. A ideia, e nesse caso, deixa eu achar uma música legal aqui. Nesse caso nosso, a ideia é que você entre no carrinho. Eu não quero que você fique fora. Eu quero que você entre no carrinho mesmo, que você vá para a experiência mesmo. E... Isso. Então, vou fechar o microfone de vocês. Respira fundo, ou de olhos fechados ou olhos abertos. Se coloca numa postura bem gostosa. E nessa postura bem gostosa, bem positiva. Bem positiva, bem agradável, de olhos fechados. Respire profundamente. Tomando uma respiração bem profunda. E dentro dessa respiração bem profunda, tome consciência de você. Consciência da sua respiração. Consciência de onde você está. Consciência desse momento. Imagine agora você prestando atenção na ponta dos dedos dos seus pés. Lá embaixo. Na ponta dos dedos dos seus pés. E prestando atenção na ponta dos dedos dos seus pés, imagine que essa sensação, essa energia, ela vem subindo, subindo. Você sente as pernas, os joelhos, até o quadril, até o umbigo. E nesse momento eu quero que você perceba melhor os sons, muito melhor as sensações, as imagens internas de você, e você repita para você internamente: eu estou aqui, presente, nesse momento, nesse instante. Eu estou aqui, presente, presente para esse momento. Imagine essa sensação subindo da barriga até o coração. Onde você possa, se não consegue sentir o coração pulsar, você possa, nesse momento, imaginar o seu coração batendo num ritmo gostoso, agradável. E você diz, mentalmente ou para você mesma, para você mesmo: eu estou aberto a entender o mundo do outro. E estou presente. Presente para mim. Presente nesse momento. Imagine essa sensação subindo do coração para a garganta, para os ouvidos, aonde você diz agora: eu estou alerta. Alerta a todos os eventos, a todos os detalhes que eu possa perceber com essas pessoas, com esse ambiente. Eu estou alerta, presente, aberto. Alerta, presente, aberto. Perceba agora essa sensação subindo para o topo da sua cabeça. Para o topo da sua cabeça.
E lá no topo da sua cabeça, imagine uma luz divina de Deus, do seu jeito que você entende a conexão com o divino. E ele descendo para você e se conectando com ele, entendendo que todos nós, de alguma maneira, somos irmãos. E você diz para si mesmo: eu estou conectado. Eu estou conectado. Presente, alerta, aberto, conectado. E nessa sensação de plenitude, ancore o dedo polegar no dedo médio e transfira tudo isso para esse dedo, como se todas as vezes que você precisar entrar nesse estado de excelência, nesse estado de conexão, abertura, alerta e presente, basta você acionar essa âncora. Você vai depositar essa informação nesse espaço, com essa pressão. Inspire profundamente, retire o dedo, retire a sua âncora, inspire mais uma vez, coloque mais uma vez a âncora, deposite mais segunda vez, faça uma pilha de âncoras, coloque mais uma segunda vez, conecte-se lá. Respire mais uma vez, profundamente. Retire a sua âncora, retire o dedo. Vá tomando consciência de você, vá voltando para cá. Vai abrindo os olhos. Isso. Esticando. Vamos ouvir outra música agora. Totalmente diferente. Como é que vocês estão? Dá uma esticada. Bem. Bem? Dá uma mexida. Você precisa mexer. Isso. Agora imagina que você vai estar numa situação bem delicada. Você precisa conversar com alguém que normalmente tem conflito ou confronto. Coloque a sua âncora. Acione essa âncora e imagine você com essa pessoa. Acione a âncora e imagine você de frente com essa pessoa e veja que sensação vem. Legal. Bom? Bacana. Legal? Bacana. Que interessante. Interessante. Isso chama-se âncoras. O exercício que nós fizemos é um exercício... Veja a hora de usar. Isso, mas a ideia é essa. O exercício que nós fizemos para instalar a âncora chama-se Estado Coach, do Robert Dilts, tá? Se vocês procurarem na internet, eu vou colocar no chat aqui, depois eu posso colocar no grupo. Robert Dilts, e o nome é Estado Coach. E coach mesmo, tá? Depois eu jogo no grupo também. E tá aí no bate-papo de vocês. É extremamente importante nós estarmos em estado coach, em estado de presença para conseguir ter escutativa, ter o enquadramento, ter a linguagem não verbal e estar associado e não associado. Quando eu vou dar aula, os meus alunos falam: professor, como é que eu vou lembrar de fazer tudo isso? Fazendo a sua âncora. Quando eu ancoro, eu estou ali conversando com a Cleusa, de repente eu me perdi. Eu entrei dentro do carrinho e estou começando a subir a minha montanha-russa. Tec, 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 o que eu faço? Aciono a minha âncora, volto lá para fora dentro do carrinho. Legal. Aí eu não me perco. Aí soltei a âncora, conversei, continuei conversando, olha a pouco, me perdi de novo. Putz, estou vendo que eu estou indo de novo para o carrinho, vou para a montanha-russa. Aciono a âncora de novo. E assim eu vou trabalhando o meu emocional para pegar excelência, para eu pegar estado de presença. Ok? Ok. Eu vou passar para vocês um vídeo que nós vamos observar esse estado de excelência, esse estado de presença, ok? Só vou achar ele aqui e vamos discutir daí esse modelo, né? O quanto ele é funcional aqui. Deixa eu achar aqui no YouTube. Também vou deixar ele como referência para vocês. Só está difícil de abrir. Achei.
Ele tem uns 4 minutinhos. Vou ver aqui, ok. Então, aí, feito isso, a gente discute um pouco ele para ver como é que vai ficar. Vou fechar o microfone de vocês. Se precisarem falar comigo, me manda no chat ali, tá? Ou não, vou deixar aberto. Se não estiver ouvindo, a gente pergunta. Share. Vamos lá. Já estão vendo aí? Uhum. Dom Juan de Marco. Vamos lá. Ah, A música maravilhosa desse filme. Vamos lá. E aí? Eu com essa espada, eu não saía do lugar. Maravilhoso. Sabe o que eu percebi, Roberto? Eu não sei, eu teria que assistir novamente, mas me parece que na primeira abordagem o Marlon Brando imita o sotaque espanhol do Dom Juan. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre como criar rapport. Mas perceberam que ele estava presente, ele estava ouvindo, que ele enquadrou. Tá, peraí, esse cara da onde? Ah, então ele é lá da Espanha, assim, assado. Ele tá. Por que ele tá querendo se matar? Ele percebeu a linguagem não verbal. Mas por esse cara eu não vou. E as crenças e valores dele, né? Crenças e valores. Enquadramento. Enquadrou ele. A espada aqui, ele se dissociou. Não, peraí, não vai dar tudo certo. Fez sentido para vocês? Fez. uhum. Fez. Fez porque na minha profissão eu já passei por isso uma vez. É bem semelhante. Então, assim, quanto mais você conseguir estar no seu estado de presença e se trabalhar para isso, melhor. Nossa, Okay? lembrei. Uhum. Sobre a linguagem não verbal, se a gente domina, entre aspas, o VAC, é o que facilita essa identificação. Sim, se você tem conhecimento sobre isso. Nós fizemos uma live há 2 sextas-feiras atrás com eu e o Tony explicando linguagem não verbal, explicando como fazer leituras de emoções. Eu vou até achar aqui um slide aqui para vocês. Tem a live está disponível no YouTube, tá? Eu posso deixar para vocês o link depois no grupo. Por favor. Qual o canal do YouTube? Roberto Oliveira PNL. Eu mando para vocês o link do vídeo direto já, porque ele não. Legal. Ele não deve estar listado. Normalmente é material de aluno, né? Então eu faço a live, deixo disponível muito pouco tempo e depois eu já tiro só para estudo. Mas lá tem microexpressões, quais são o que a gente tem que observar, né? Achei aqui. Para poder realmente fazer rapport. Por exemplo, se eu quero vender mais, né? Se eu quero vender mais, se eu estou numa conversa de vendas, por favor, não esquecer grupo Master Trainer de sábado. Não estaremos recebendo os recados. Ah, tá. Eu vou colocar nesse grupo aqui de vocês, daí vocês distribuem. Eu quero vender, por exemplo, como quebrar uma objeção. Então, por exemplo, eu vou vender para alguém e alguém diz assim, mas está muito caro. E eu faço isso aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem meu rosto aí? Sim. Uhum. Mas preço? Calma. Isso a gente vê depois. Essa linguagem muda a negociação. Sobrancelha. Preço? Isso te negocia. Outra coisa para você criar rapport automático. Quando eu vou cumprimentar alguém, eu fazer isso aqui. Prazer. Prazer. Outra coisa, rapport automático. Mostrar jugular. Se eu fizer, legal, e mostra jugular. Isso é linguagem primitiva. Bem primitiva. A gente nessa live tem uns conteúdos desse aí. Ok? Vamos lá, vamos falar sobre... Qual é a postura adequada ou mais simpática?
A mais simpática é aquela que você consegue enquadrar o teu cliente, a pessoa, né? O enquadramento. O enquadramento ele se dá por quebra de padrão, depois fazer perguntas, depois background, depois acompanhar, depois confiança e reciprocidade. Eu vou passar tudo isso daqui a pouquinho. Eu vou passar rapidamente pistas visuais para a gente se situar, né? Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Aqui. Não posso para esta mentoria. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui se eu já abri. Sistemas representacionais. Isso. Tá. Todo mundo vendo minha tela já? Não. Sim? Tô vendo. Ok. Ó, esse olhinho, vou deixar vocês do lado aqui, que eu consigo ver vocês também, são as pistas de acesso, que nós chamamos pistas de acesso para você conseguir criar, entender como é que essa pessoa está pensando. Vai ficar mais fácil você criar rapport. Para quem quer ser terapeuta, para quem quer trabalhar com isso, ou para quem quer trabalhar usando isso para vender, é excelente ferramenta, tá? Então, isso que a Vânia vai dar um conteúdo específico, tem exercícios práticos disso, tá? Exercícios bem legais. Então, imagine que eu estou olhando aqui de frente, vocês estão olhando a pessoa na frente de vocês. Então, o lado direito nosso é o lado esquerdo dela. O lado esquerdo nosso é o lado direito dela. Perfeito? Uhum. Então, quando a pessoa olha para cima, para o lado esquerdo, ela está lembrando de uma imagem. Chama-se visual lembrado. Isso tem na apostila de vocês. E deve ter nos slides que a Vânia vai mandar. Tá? É o visual lembrado. Eu lembrei de uma imagem. Se eu olhei para a esquerda, mas na altura do ouvido, eu lembro de um áudio. Alguém disse isso para mim. Ou é a minha voz interna. Quem trabalha com, por exemplo, ó, esse caso de autoestima que eu vou avaliar daqui a pouco, é bem provável que tenha a voz de um pai, de uma mãe, uma imagem de um pai, de uma mãe reprovando esse comportamento. Tá? Então, na altura do ouvido, né, olhando aqui na altura do ouvido, auditivo lembrado. Olhando para cima, visual lembrado. Se a pessoa olha para baixo, né? Para baixo à direita, sinestésico. Para baixo à esquerda, auditivo interno, ou seja, uma conversa interna. Ela está conversando com ela. É uma pergunta, será que é isso mesmo? Será que isso será que isso está dando certo? Será que é por esse caminho? É quase como se fosse isso, tá? Se é do lado direito agora, né? Do lado direito de quem fala, é visual construído, ou seja, à esquerda eu lembro, à direita eu construo. Então, por exemplo, quando a pessoa me pede, vou dar um exemplo assim, bem que já aconteceu em caso de atendimento pessoal. Eu quero me separar. E a pessoa olha para cima, para a direita. Ela está construindo a separação. Ela não tem clareza se ela quer isso. Eu quero trocar de trabalho. Para ela não tem clareza disso. Por isso, ela está construindo. Está olhando para cima, para a direita. Tá? Se ela dissesse para mim, eu quero me separar, e olhasse para cima, para a esquerda, é uma pista mais favorável que essa decisão já está tomada, está certa. Se ela está olhando para cima, na altura dos ouvidos, para a esquerda, ela está lembrando, para a direita, ela está construindo. Então, ela está construindo uma frase, construindo um diálogo interno. Ela não tem clareza. Não quer dizer que ela está mentindo. Ela pode estar mentindo? Sim. É um indício de que existe mentira. Mas existem várias coisas para eu determinar se é mentira ou não. Tá? Enquadramento, postura, outros sinais não verbais, a fala da pessoa, etc. E tal. E se ela tá olhando para baixo ou para a direita, o sinestésico. Tá? O sinestesia eu estou sentindo tudo isso. Então, essa é uma maneira de você criar rapport, você entendendo esse movimento provável dos olhos. Isso você tem na apostila. Como é que eu faço para decorar? Olha
estuda, olha, estuda. Eu gosto da seguinte situação. Que mão vocês usam normalmente o relógio? Esquerdo ou direito? Esquerda. Esquerdo. Esquerdo. Muito pouca gente usa o lado direito, correto? Uhum. Tá, então, primeira forma de gravar. O que que o relógio me faz lembrar? Construído. Não, o que que o relógio me faz lembrar? O relógio. Tempo. O tempo. Tempo. Se o tempo fica do lado esquerdo, é tudo que eu tenho que passou. Se eu passou, eu me lembro. Visual lembrado, auditivo lembrado. Fizeram analogia? Sim. 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 Se o passado que eu lembrei está à esquerda, o futuro que eu quero construir está à direita. Obviamente, o futuro se constrói e o passado se lembra. Ok? Uhum. Vamos fechar aqui, vamos voltar para vocês. Agora a gente vai estudar como criar rapport, como efetivamente esse Milena, esse nossa foi do que, Milena? Explica para nós aí, escreve no chat. Nossa, eu não lembro. Algum exemplo que você deu, assim, no começo da aula? Não lembro mais. Como é que eu faço para construir rapport? O primeiro ponto é o que eu chamo de... Existem duas coisas para você fazer. Você pode quebrar rapport ou construir rapport. Uma das coisas talvez mais importantes para a nossa vida é saber com quem eu quero quebrar rapport. Com quem eu quero fazer rapport. Porque rapport é entrelaçar, é estar junto, é me comunicar melhor. Se eu quero me comunicar com todo mundo, talvez eu não me comunique com ninguém. O primeiro ponto para você estabelecer rapport num conflito é quebrar o padrão. É fazer uma pergunta que a pessoa tenha que sair daquele momento. Alguém assistiu o filme no Netflix Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins? Sim. Eu já assisti. Sim. Lembram da cena do início do filme do Garoto Suicida? Uhum. Então, o que ele fez? O garoto estava em rapport com suicídio. Alguém não assistiu? Levanta a mão quem não assistiu, que eu vou explicar. A Vera não assistiu, a 99005 não assistiu, que eu não... Eu juro que não sei por que aparece esse 99 aqui. Vou dar seu nome lá. Então, assim, ele tá numa palestra no evento Destiny, e daí dentro do evento Destiny ele pergunta para as pessoas, quem já tentou suicídio? Aí várias pessoas levantam a mão, e aí ele diz assim, a Clara também não assistiu. Ele vai até um rapaz e pergunta para o rapaz por que é que ele quer se suicidar, né? Quer se matar. E o cara começa a falar. E o menino entra em rapport com aquela emoção e fica no looping. A gente chama isso de looping hipnótico, tá? O que ele faz? A primeira coisa para ele criar um novo rapport é quebrar o padrão, é quebrar o rapport, é fazer uma pergunta que não faz sentido. E ele diz assim, são seus sapatos vermelhos? E naquele momento ele tira a pessoa daquela associação e coloca legal. em outra. Daí o cara, como assim sapatos vermelhos? Não, porque eles são bem vermelhos. E ele tira a pessoa do enquadramento da pessoa e joga para o enquadramento que ele quer levar. Tira o foco. Tira o foco. Uma das maneiras de você fazer para quebrar padrão em momentos de... Fazer rapport em momentos de estresse é quebrar o padrão. Tá? Quebra o padrão. Por exemplo, tem uma discussão na empresa, você dá um tapa na mesa, que é uma coisa que ninguém esperava. Você quebra o padrão. Se tá todo mundo exaltado e você fala mais baixo, naturalmente é que falem mais baixo. Faz sentido? Tá todo mundo brigando. O que eu faço? Falo mais baixo. Se eu falo mais baixo, é natural. Se todo mundo está brigando e eu falo mais alto do que todo mundo, mas muito, eu quebro o padrão. Eu faço uma coisa fora do padrão, fora do comum. Ok? Então, primeiro item, quebrar rapport, quebrar padrão. O quebrar rapport, quebrar padrão é para eu enquadrar com quem eu quero fazer. Por exemplo, se eu estou no networking,
e me perguntam o que que eu faço, eu falo sim, eu sou especialista em estratégia mental. O que que vem para vocês quando eu falo isso? Me Eu sou respondam. especialista em estratégia mental. O que que vem para vocês? Vou ficar atenta a esse cara. Quebrei padrão. Ele vai ficar me analisando o tempo inteiro. Perfeito. Se a pessoa tem interesse em fazer um treinamento comigo, um curso comigo, ela vai perguntar, mas me explica o que que é isso? Então, eu quebro o rapport com todo mundo que não querem me comprar. E faço o rapport com quem quer. Se eu estou no networking de empresários, eu não falo que eu sou estrategista mental. Eu falo, eu sou especialista em liderança de alta performance. Atingir o objetivo do empresário, né? Me explica como é que você faz isso. Como é que é isso? Eu não digo o que eu faço ou como eu faço. Eu dou uma quebra de padrão. Aí eu crio o quê? Eu crio rapport com quem se interessa. Faz sentido? Sim. Segundo item, fazer perguntas. Vocês já tiveram metamodelo de linguagem? Não. Eu acho. Metamodelo. Deixa eu pensar. Se vocês não tiveram, vocês vão ter. Tá? Metamodelo de linguagem é excelente para vocês criarem rapport, fazendo perguntas. O que o Marlon Brando faz? Né? Ele faz perguntas. Mas por que você está aqui? O que fez você estar aqui? Ah, ela deve ser muito importante. Nossa, mas o senhor não é isso. Perguntas. Fazer perguntas gera o enquadramento. Mas para fazer perguntas, eu preciso estar com a escuta ativa. Então, se o primeiro item é quebra de padrão, o segundo item é fazer perguntas. Fazendo perguntas inteligentes, eu tenho as respostas e tendo as respostas eu consigo gerar rapport, gerar enquadramento. E, inclusive, evitar brigas e etc e tal. Ok? Sobre perguntas inteligentes, significa com foco para se obter uma análise da situação. Não é uma pergunta qualquer. Não. Metamodelo de linguagem é perguntas inteligentes. Eu estou procurando o livro aqui que vocês podem comprar. Eu tenho pouco livro, vê se vocês conseguem enxergar ali. É difícil de achar, mas é Perguntas Poderosas, da Andrea. Eu já acho ele aqui. É um livrinho bem fininho, que tem muito conteúdo. Tá? Então, não é que a pergunta tem que ser tão inteligente, a pergunta tem que ser certa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no antigo Polo Shopping que existia lá no... Não achei. Depois eu mando uma foto para vocês. Eu estava no antigo Polo Shopping e fui comprar uma revista na banquinha. E aí eu dei, na época, R$20 para a pessoa. E a pessoa disse assim... Era acho que R$9 a revista. Ela disse assim, quanto que você me deu? Você me deu 20 ou me deu 50? Eu falei, eu te dei 20. Ela falou, nossa, eu tô esquecida. Eu falei, esquecida comparado ao quê? Pergunta inteligente. Aí ela disse, comparada quando eu era mais nova. Daí eu disse assim, mas quando você era mais nova, você tinha que lembrar muito mais coisas do que hoje, não é verdade? Ela falou, é verdade, hoje eu não preciso lembrar de tanta coisa. Eu falei, então, será que você não está se cobrando muito? E nessa área da vida você tem que relaxar mais e pensar só no que realmente é essencial? Eu falei, sabe que você tem razão? Em 3 perguntas eu criei rapport e deixei ela no estado melhor. Isso é metamodelo. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro que você já fez, né? Posso fazer uma pergunta? Você já fez. Duas perguntas, então. Meu marido fala a mesma coisa. Ele sempre fala isso. Vou te a dar primeira você já fez. Posso usar a sua pergunta para ensinar como é que se cria rapport? A minha? Pode, claro. Toda vez que você diz assim, posso fazer, implicitamente você está fazendo com que a outra pessoa diga pode. 90% de chances, tá? Mas sabe por quê? Isso aí é uma influência, porque eu morei muito tempo em país de língua inglesa. E eles sempre fazem a pergunta com posso fazer alguma coisa. Sempre é can I? Eu fico com isso na cabeça, assim.
E a pergunta é assim, a gente pode usar essas técnicas também para não se deixar dominar. Porque Claro. já aconteceu, por exemplo, de pessoas na minha vida, sabe uma pessoa muito manipuladora? E ela, intuitivamente, ela usa essas técnicas, ela é muito habilidosa e ela consegue sempre o que ela quer. E quando você vê, você já falou sim para uma coisa que você nem queria. Perfeito. Já aconteceu muito isso comigo. Então, com todo respeito, todas as vezes que eu me deixo levar, eu estou sendo influenciado por duas emoções, medo ou ganância. Toda pessoa que se deixa influenciar, e me incluo nessa, medo ou ganância. São duas emoções que nos dominam para a influência. Eu influencio alguém ou pelo medo ou pela ganância. Tá? Então, a pessoa, sabendo manipular essas duas emoções, ela vai levar você para tomar uma decisão favorável a ela, ou pelo medo de perder algo, ou pelo prazer de conquistar alguma coisa. Quando você alinha muito bem você e seus valores e entende que você não precisa disso, você não se deixa dominar. E como que você faz isso na prática? Porque às vezes a pessoa é tão habilidosa que ela vai te levando e aí quando você vê, você vai falando sim. Quando você vê, você já assumiu trabalho, já vai num lugar que você não queria. Sim, ó. Faz um planejamento de vida total, com tudo detalhado, quais são os seus valores, uma rotina pessoal. E aí você diz se cabe ou não cabe. Você tem que saber, boa formulação de objetivo, vocês vão ter hoje à tarde com a Vânia. O que eu quero de verdade? O que me satisfaz? O que me dá tesão? Aí eu assumo o compromisso de sim ou não. Entende? Ok, o que eu estou decidindo está me aproximando do meu objetivo ou me afastando? Aí eu consigo tomar decisões. Eu preciso saber muito bem valores e objetivos. Faz sentido? A Vânia me convidou, Roberto, você quebra um galho para mim e dá aula. Eu falei, claro. Quando? Sábado? Depende. Que horas? Ah, de manhã. Não, de manhã eu consigo. Bem de boa. À tarde já não posso. À tarde eu tenho um compromisso. Eu não diria sim para algo que eu sei que vai me atrapalhar. Que vai me afastar do meu objetivo. Sim. Legal? Voltando. Quebra de padrão, fazer perguntas, recapitular as perguntas. O próximo item. Recapitular as perguntas. Então, quando alguém faz uma pergunta para eu gerar rapport, eu recapitulo, faço backtracking, eu pergunto novamente para me certificar que essa pergunta está adequada. Eu estou passando, pode notar que eu estou passando receita de bolo, né? Passo a passo. Próximo item, acompanho, conduzo. O que é acompanhar, conduzir? Eu vou acompanhar a linguagem, acompanhar a postura, acompanhar o tom de voz e depois eu conduzo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho que vai ficar fácil de vocês pegarem esse modelo. Com esses itens, quebrar padrão, fazer perguntas, backtracking, acompanhar, conduzir, o meu objetivo final é gerar confiança e reciprocidade. Só existe rapport se existe confiança e reciprocidade. Quebrei confiança ou não tem reciprocidade, eu só estou dando e o outro não está dando, não funciona. Eu vou passar o vídeo, aí passando o vídeo a gente consegue unir tudo isso. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Sound, ok. Achar. Opa. Cadê? Aqui. Aqui. Essas aulas são gravadas. Daí a Vânia vai colocar no material de vocês aí. Pat Adams. Vamos testar o som. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir sim, não? O seu volume está muito baixo. O volume está baixo? É da tua voz. Da minha voz ou do vídeo? Da sua voz, está muito mais baixo que o vídeo.
Ah, não, o vídeo não tem, é melhor do vídeo. A minha voz a gente comenta depois. Então eu vou colocar certinho no ponto e a gente vê, ó. É trecho do filme Pat Adams, ele também tá legendado, eu prefiro legendado, que é mais fácil, né? Rudy, stop. You're throwing off my rhythm. You'll go blind. Please. I have to go to the bathroom. Then go. It's right over there, 15 feet away. I would, but What, the squirrels? How many? there's only one just now. You can't go to the bathroom because of one squirrel. If I get off the bed, he'll get the others. Oh, Rudy. That's not the point. They're squirrels. Squirrels, Rudy. They're one of the most amiable creatures on the planet. Oh, no, they're not. On the list of hostile predators, they're right above the bottom, just above baby chicks and slugs. What could they possibly want? You're nuts? Do you think? Oh, Rudy. Come on, I'll touch you. Don't move. What? Don't move. Another one? It's on the end of your bed, on the rail. Be careful, it's gonna jump. There's one! It's in the bed! Bang! No, they're across the sprinkler! By the door! By the door! By the door! By the door! Come out of the bathroom over here! Bathroom! 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 We need more cover! They're coming from the bathroom! Get out of cover! Number four! Number four! We need the four! We need the four! Get down! I think it's safe to go to the bathroom, Rudy. Come on. No, it's too risky. No, not when you have this. A bazooka. Yeah. Load. Ah! Let's do it! Uhum. Que legal. Qual que era o nome do filme? Pat Adams. Eu vou passar para vocês os links. Para você criar rapport com alguém. Oi? Pro Isaac é do século retrasado. O Pat Adams foi um médico americano que criou, inclusive, uma clínica especializada em tratamentos diferentes, assim. Não vou dizer alternativos porque não é alternativos, mas uma visão mais humana, né? Foi um dos precursores desse movimento. Ele teve no Brasil, inclusive. É verdade que ele foi assassinado por um paciente? Não, a esposa dele. Foi namorada dele. Tem no filme, assiste o filme que tem essa parte. Qual que é a sacada do rapport? As pessoas acreditam que fazer rapport é fazer o rapport para conseguir algo para mim. Não é assim. O rapport é eu fazer rapport para ajudar você e ajudando você eu conseguir algo também. Essa é a sacada. Porque a reciprocidade, quando eu entendo o que você precisa e eu consigo te conduzir para o que você quer, eu também consigo o que eu quero. Por isso, no filme, primeiro ele quer dormir. O que ele quer dormir? Ele bate, começa a brigar. Não, o quê? Esquilos? Ele não consegue entender e respeitar o modelo de mundo.
Aí quando ele viu que não vai adiantar, ele quer o quê? Ele quer dormir. Então, o que precisa acontecer para eu dormir? Ele precisa ir lá e fazer xixi. Beleza? Então ele quebra. Tá, mas aonde tem? Aí ele vai lá com o revólver dele, né? Com o revólver. Então, ele entra no mundo, ele entende e respeita. Começa a entrar na brincadeira. O que eu tenho que fazer para entrar no teu mundo, para ajudar você, para que quando você resolver suas necessidades emocionais e não físicas, eu consiga chegar onde eu quero. Aí ele consegue passar o processo, que é fazer a barricada, fazer um monte de coisa para levar o cara para fazer xixi. Só isso que o cara queria. Que para ele é fácil, mas para o outro colega dele de quarto é a coisa mais difícil do mundo. Entender, respeitar, aceitar. Aceitar que o que é fácil para mim talvez seja muito difícil para o outro. Quando eu vou dar aula, a primeira coisa que eu falo é calibrar a turma para entender. O que para mim já está manjado, está batido, eu já vi milhões de vezes, para o outro talvez seja a primeira vez. Então eu tenho que entender, respeitar e aceitar o ritmo do outro para gerar rapport. E para isso acompanha, conduz, conduz, ou seja, acompanho você, te conduzo, e assim vou, acompanho mais um pouco, conduzo de novo, acompanho, conduzo de novo, e assim vai o jogo. Ok, gente? Ok. Rapport daria para falar mais uns 2 dias, tem muito conteúdo, mas já deu 11 horas, eu tenho alguns minutinhos, eu queria abrir para perguntas, para dúvidas. Eu vou passar o material complementar para vocês, que é os links dos vídeos, né? Ali no próprio grupo. Perguntas Poderosas, o livro também. É o Perguntas Poderosas. Eu fiquei procurando aqui, eu não achei, mas é da Andrea Lages, é muito bom, é bem fininho. Ele tem uma leitura do metamodelo muito boa, muito simples, assim. Metamodelo para vocês é esse. Metamodelo e linguagem hipnótica são os 2 elementos que geram que fazem com que você crie rapport. Sem metamodelo. A minha mãe tem esse livro, ela já me comentou várias vezes sobre ele, que é muito bom. É muito bom. É assim, sem metamodelo e sem linguagem hipnótica, não é que é difícil, mas assim, não é tão poderoso o seu rapport. Sim. Perguntas, dúvidas, sugestões? O metamodelo de linguagem, eu tô com o áudio aberto? Tô. Tá. Usar as palavras que a pessoa falou, como apareceu ali no Dom Juan, repetir um pouco as palavras que a pessoa fala, faz parte do metamodelo de linguagem? Não, isso, o backtracking, o recapitular faz parte do estilo de rapport. Metamodelo de linguagem são quebra de padrões de omissão, generalização e distorção. É como eu entender que a pessoa omite, generaliza e distorce, e com as perguntas certas eu quebrar esse padrão. É uma estrutura de quebra de padrão. Tá? Por exemplo, quando você me diga alguma coisa que normalmente você faz, uma crença, que pode ser comum para você, que você possa publicar. Como? Desculpa, não entendi. Uma crença que você tenha que pode ser comum para você, que seja publicável, que você pudesse dizer para eu desafiar você no metamodelo. Eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa. Sempre? Geralmente. Quebrei o padrão. Porque esse sempre fez com que ela olhasse para cima, para o lado direito, e construísse opa, peraí, eu já tive situações. A pergunta minha foi algo simples e pontual. E se eu fazendo dentro da linguagem correta, corporal e tudo, eu crio rapport. Porque eu tô assim, calma aí, sempre, Márcia, nenhuma vez. Me ajuda a lembrar algum momento que você foi diferente. Eu tô te ajudando e criando rapport. Eu mostro interesse genuíno. Pegou? Legal. Mais alguma? Ou vocês estão atordoados ou extasiados. Eu não sei qual uma forma de se aproximar da pessoa seria ter a mesma postura que ela, tipo... Isso. Tem na apostila nos slides ali, é você copiar os movimentos, os potenciais rapports, né? Rapport de respiração, rapport de
copiar os movimentos, né? Então, se você tá com a mão levantada, eu vou levantar a mão, seja a mesma ou a outra. Eu copiar o tom de voz, eu falar no mesmo tom de voz. Ele colocou a mão no queixo, eu também colocar a mão no queixo, eu passar a mão no queixo, isso começa a gerar rapport. Por quê? Porque nós temos da parte da frente do cérebro uma parte chamada neurônio espelho. Então ele começa a reconhecer o que é comum para mim e me deixa com mais confiança. Tá? Isso tem no materialzinho que a gente vai passar. Que a Vânia vai passar, porque ela vai passar bastante coisa para vocês ainda. Né? Rapport é muito conteúdo, gente. É muito conteúdo. Vocês vão ver rapport, o resto do módulo vocês vão ver rapport. E assim, funciona com todo mundo, né? Com criança, com pessoa com autismo, por exemplo. Sim. Quando você tem essas situações, você vai ter um pouco mais de aumento de percepção. Se eu sei que a pessoa é assim, eu tenho que perceber melhor ela. Por isso, entender o comportamento. Eu lembro que eu conheci o gerente de uma associação comercial em Lages e em 3 minutos eu estava fazendo massagem nas costas dele. O cara de terno e gravata, negão, 1,90 m. Nossa! Por quê? Porque eu criei rapport. Nossa, eu tô com uma torcicolo. Ela falou, você se importa de eu mexer? Eu fiz massoterapia, onde é que dói, como é que dói? Daqui a pouco eu tava fazendo massagem nele. A menina falou, como é que você faz isso? Eu falei, isso é rapport? Mas eu estava preocupado em resolver um problema dele. Esse é a grande sacada, é interesse genuíno. Interesse genuíno por ele. Ok? Legal. Good? Gente, todo mundo tem Instagram, hein? Sim. Tá, então acessa lá, robertooliveira.mentor. Vou passar no grupo também. Lá tem alguns materiais gratuitos para vocês, tá? Tem canal no Spotify, tem teste do perfil comportamental. Opa, escrevi errado. robertooliveira.mentor, tá no chat também. Tem algumas induções hipnóticas para vocês trabalharem emoções. Tem um estudo no último link. Se você for na BIOS, vai na BIOS, abre um sitezinho, tem um monte de material. O último é só sobre rapport, como a linguagem postural influencia. É um vídeo da Amy Cripes, acho que é o nome dela, que ela é da Harvard e ela faz um estudo só sobre a linguagem corporal e como o auto-rapport, como esse auto-rapport pode influenciar as pessoas. Você tem Facebook? Uso muito pouco, mas é Roberto Oliveira PNL. Eu tô mais no Instagram.